E o tema de hoje, gente, que eu trouxe aqui para nós estarmos conversando, é sobre esse nosso queridíssimo irmão Francisco, né? Que eu me baseei nele, nessa palestra aqui específica, nesse livro aqui, Francisco, o Sol de Assis, de Divaldo Pereira Franco e o César Braga Said, tá? Said. Ele é curtinho, mas vou falar para vocês que ele tem uma intensidade, né, uma profundeza muito forte, né, que vai tocar nossos corações. E minha intenção aqui não é abordar algo somente, vamos dizer assim, histórico, né, do Francisco, ou até mesmo algo, nossa, é um espírito muito iluminado, aquela, vamos dizer assim, reluzente luz que a gente coloca no espírito e muitas das vezes fica muito longe da gente, né? Então nosso foco aqui é trazer ele para perto, ficar pertinho, a gente sentir ele como um irmão, a gente sentiria como um irmão próximo de cada um de nós, tá? E para começar, para sentir próximo o calor que esse sol foi e é para nós, eu vou iniciar com uma pequena, vamos dizer assim, pequeno canto dele, que esse aqui foi realmente registrado, o cântico do irmão Sol. Olha que bonito, né? Esse aqui é um dos poucos que realmente foi abordado, e também está no livro, que ele realmente ditou. Ele não escreveu, mas ele ditou para que algum frei pudesse falar, né? Pudesse deixar registrado. E o cântico começa o seguinte: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e a toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e suas estrelas, que no céu formastes claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo azul sereno ou nublado, por todos os tipos de tempos, pelo qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde. Louvado seja, meu Senhor, como ela é preciosa e casta. Pelo irmão Fogo também, pelo qual o iluminas à noite, ele é belo e jacundo, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que produz frutos diversos, que nos sustenta e governa. Coloridas são as flores e as ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor. Feliz também aqueles que olham a irmã morte, a morte corporal. Ai daqueles que morreram em pecado mortal. Felizes o que ela achar, conforme a tua santíssima vontade. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e serve-o com grande humildade. Maravilhoso cântico de nosso irmão Sol, para estarmos aqui iniciando e entender de fato no coração esse nosso querido irmão, para sentirmos de perto a sua influência, né? Então vamos começar aqui uma pequena introdução, que além como hoje, aquela época, né, em torno do século XI, também tinha suas lutas. Então, em todas as épocas da humanidade, teve sempre essa nossa caminhada evolutiva, como nós colocamos ali no quadro, né? A caminhada evolutiva na qual permutamos diversas visões, né? Diversas interpretações religiosas, diversas ideias de fé, né? Principalmente a área religiosa teve muita influência nesse período, né? A força da igreja, onde abordava sobre muitas questões. Então, mesmo que ao longo do tempo a gente amadurecesse a nossa religiosidade, ainda tinha muitos, vamos dizer, degraus a subir, barreiras a vencer, né? Ainda estávamos ali, não vivendo de maneira tão humana, realmente humana, né? Então tínhamos esquecidos praticamente dos ensinos do Cristo, né? Os ensinos do Cristo tinham transformado em motivos para guerrear. E muito tempo ainda se mantendo com esses velhos motivos para guerrear.
Então, como estávamos deixando Cristo de lado, estávamos deixando seus ensinamentos de lado, né? Esquecendo do que nós realmente somos, o que viemos fazer aqui na Terra. É claro que também, como temos hoje, essas, né, contínuas lutas, né, e vicissitudes da vida. De um lado, muita luxúria, de outros abusos. Né? Hoje em dia ainda tem, mas naquela época também a influência era maior. Com o tempo a gente vai desenvolvendo e aperfeiçoando moralmente e intelectualmente. A gente sabe disso. Mas naquela época também tinha muita influência do quê? Dessa visão de poder religioso, né? Visão de Deus, né? E também da visão de próprios reis, né? A influência dos reinados. Um pequeno olhar histórico, mas o nosso foco aqui é percebermos como que era o ambiente na vinda do Francisco. Como estava desafiador e como ele impactou. Então, tem no livro um trechinho que eu coloquei aqui embaixo, eu vou mudar para vocês. Ó. O exausto século XI extinguia entre conflitos lamentáveis, né, e luta por toda a parte. Algo bem conhecido ainda, né, essa pequena parte aqui, mas a intensidade era muito grande naquela época. A influência era constante de lutas, guerras. Se hoje tem guerras, né, às vezes muito esporádicas, aquela época a guerra era quase um jogo de futebol, era quase um esporte hoje em dia. Né? Então, assim, como que era desafiador viver, né, dessa maneira, como nós vamos ver, Francisco trouxe para a gente. Né? Então, continuando para mais uma influência, mas graças seja a Deus, a misericórdia do Mestre jamais falta e jamais nos faltou. Ele também envia para nós, a gente sabe, no movimento espírita, os missionários. Aqueles que, vamos dizer assim, não estão longe de nós, apenas pegam uma carga mais pesada na mochila. Essa mochila que vem trazer aqui é um pouco maior do que cada um de nós também temos. Né? Então eles são aqueles que faz Cristo lembrar cada um de nós o que precisamos fazer. Opa, eles estão indo para um caminho X, vamos apertar um pouco mais para eles, né, a humanidade ir para um caminho menos doloroso. Aí vem esses grandes irmãos, como nosso irmão Francisco. Né? Francisco, o poveireiro de Assis, que veio trazer para nós, né, como eu coloquei ali no trecho, exemplificar a sua religiosidade social. Né? Foi uma mudança tremenda que ele veio trazer para a gente. Uma legítima fraternidade. O olhar religioso na época era praticamente ritualístico. Era algo só de ir num ambiente físico para poder ali fazer alguns movimentos simplesmente mecânicos. Então, o Francisco de Assis já trouxe um modo de viver diferente. Né? Um modo de viver Deus diferente. A religiosidade diferente. Nós vamos abordar mais lá para frente, né? Divaldo, nesse livro aqui, né, do Francisco Sol de Assis, vem falar que ele é um verdadeiro, eu achei muito interessante, espírito amadurecido. Né? Ele ainda coloca no livro, não caberia muito nele falar que era um espírito superior, é um espírito amadurecido. Amadurecido é o quê? Alguém que já recebeu muita cota de peso nas costas e soube escolher bem. Não é diferente você falar, não, um espírito muito iluminado, está muito longe da gente. Não é um ar diferente, gente? Não é um ar mais humano, né? É um ar mais próximo do que cada um de nós podemos ou vamos viver. Então, o espírito amadurecido caiu como luva, né? Vamos dizer assim, para esse grande irmão. Esse grande pequeno irmão. Nós vamos ver mais adiante, né? Então, como é desafiador. E nós vamos ver tamanho esforço, tamanho trabalho que esse espírito teve, tá? Vamos continuar mais um. Então, alguns dados históricos, né? Ele nasceu em 1181, 1182, na cidade, né, de Assis, ali na região de Umbria, ali perto da Itália, né, na parte da Europa. Nosso amigo Francisco veio, recebeu primeiramente, olha só que interessante, né? Pela vontade da mãe, o nome de Giovanni, João. As mães aí, os corações sempre antenados, né, com o que o Espírito representa, falam, não, o nome dele vai ter que ser João. Mas, né, teve aquela influência mais forte paterna, né, era uma época de que a paternidade, né, a influência masculina era maior, né, então ele foi batizado pelo nome de Francisco.
Se falasse se ainda chamasse João Francisco, aí acabou de vez, né? Né? Mas ele recebeu aí primeiramente o nome de João pela mãe, mas posteriormente de Francisco, e ficou registrado Francisco, né? Então Pedro Bernardone, que é o nome do pai, e a Maria Piccanini, né, sua mãe. Então como é que ele nasceu numa época desafiadora também, como todas as épocas vêm, mas essa aqui principalmente, pelos seus ensinos que ele veio passar, foi desafiador, tá? Então vamos continuar mais uma aqui, ó. Então, a Idade Média, né, que também tem suas luzes e suas sombras, né? Então, muitas das vezes a gente lembra a Idade Média, é só coisa ruim, só teve coisa ruim lá na Idade Média. Não, calma, gente. Né? Cristo está sempre envolvendo todas as épocas da humanidade. Também tinha suas lutas, suas sombras? Teve, com certeza. Nós temos hoje também, né? Então, naquela época não seria diferente. Mas, como essa grande luz que veio, também teve os desdobramentos e ideais, né, novos modos de vida. E o Francisco não seria, né, um a menos. Só que essa época tinha uma influência teológica para muitas ideias, para muitas compreensões de vida, de evolução dos seres. Tinha muito impacto a visão religiosa. Tão forte, né, tão impactante no dia a dia, que criou até mesmo um tribunal de inquisição. Né? Ou seja, você não poderia viver de modo X, Y, Z, que já era motivo de levar, né, para a fogueira, para a morte. Então, como é que era desafiador viver? Então, até coloco aqui, né, e essas palavras são usadas no livro, tá, gente? Que ele veio quase como um renascentista, vamos dizer assim. Alguém para realmente mover ali, mudar toda a base de modo de pensamento religioso, principalmente da época. Tá? Modo de vida e de conexão entre cada um de nós, né? Coloca ali, ó, o ser humano o quê? Voltar a cuidar da humanidade, porque estava sendo deixado de lado o verdadeiro princípio da humanidade, o que realmente representava a humanidade, tá? Então, ó, vou continuar mais um. Então ele vem trazer para nós que nesse contexto, então, nasce nosso querido irmão Francisco, que ele veio trazer uma religiosidade mais natural, completamente o que fora de muitas paredes, né, de aço, de ferro, seja qual for o material. Ele trazia algo mais conectado com nossa essência, mais livre. Estava muito preso, muito só um ou outro podia ter o contato, né? Tinha muito essa diferença, né, parte de elite, então não tinha aquela conexão com a maioria das pessoas. Então ele vem trazer aqui, ó, forma mais simples. Olha a imagem de simplicidade, né? Então não tem como poderia ser diferente disso. Até ele também, e isso aborda no livro, também teve um nascimento difícil. Olha como é que a gente aborda ali, né? Que ele nasceu num estábulo e a mãe só conseguiu dar à luz a ele, pequenino, porque passou um peregrino desconhecido no local e ajudou a socorrer. E logo após desapareceu. Será? É parecido com algum nascimento que a gente conhece? No estábulo, né, meio longe das coisas, difícil a encarnação. Será que tinha alguma missão que esse irmão traria para a gente? Né? Então ele já mostra para a gente, não vai ter facilidade apenas. Né? Então vai ter também os desafios. Só que ninguém é desamparado. Todo mundo é acolhido, até mesmo um peregrino que aparece, né, para cuidar de cada um de nós e para que as coisas aconteçam. No silêncio, só estavam eles ali, só a mãe nascendo, junto com a criança, não tinha mais ninguém próximo. E olha que a família tinha uma situação financeira muito grande. Olha só como é que é desafiador, né? Então, essa luta mostra para nós que vai ser contínua, né, durante a encarnação. Então, ó, aqui uma abordagem, né, o Espírito foi a reencarnação do apóstolo João Evangelista. Então já mostra para nós como que seria o teor da luta e da reencarnação dele aqui. Né? Só que, para a gente entender mesmo o Francisco, a gente assim, não é muito ideal olhar ele muito distante, né, aquela coisa muito superior, e sim como Francisco mesmo. Ali o ser encarnado. E ele aqui encarnado era desse jeito que eu coloquei ali, ó, franzinho, baixo, pequeno, né? Olhando assim, parece que não ia dar em nada, vamos dizer assim, não ia dar em nada. Só que esse ser fez e muito, ó, alegre como a criança brincando. Qualquer motivo cantava feito cigarro.
É bem diferente a gente olhar ele assim. É bem humanizado, né? Entender o como e o porquê ele fez esse trabalho para a gente. Né? Entender que é pela simplicidade que ele vai cultivar a nossa verdadeira religiosidade. O verdadeiro amor que ele vem trazer para nós. Então, olhando dele assim, a gente percebe as suas características humanas. Coisas que a gente também passa e pode passar. E podemos fazer. Questão simples. Cantar. Alegre como uma criança. Não é diferente do que só, por exemplo, altos patamares de conhecimento, né? Desenvolvimento assim, de poder, né? Influência mediúnica muito alta. Praticamente era na simplicidade. No cultivar ali do dia a dia. Simples. Ato simples de cantar. Né? Pequeno, não tinha aquela coisa, né, muito exagerada, exacerbada, né, de qualidades, mas o suficiente para poder todos nós lembrarmos dele. Não é impactante? Não é desafiador e diferente olhar Francisco assim? Até mesmo João, né, porque depois a gente sabe o trabalho dele, né, diante de cada um de nós. Nos fala o Camilo, por exemplo, pelo médium Raul Teixeira, na Carta Magna da Paz, que vem falar dele, que na condição de jovem, tinha cheio de sonhos de melhoria. Né? Então ele também queria ali, melhorar. Ele era aqueles envolvente mesmo. Né? Seria quase uma visão política hoje. Ele é aquele, não, vamos mudar o bairro ali, vamos mudar tudo, né? Vamos transformar a cidade, o país. Então ele era envolvido mesmo. Por mais que ele tinha ali a classe, né, burguesa dominante na época, ele teve ali essas visões de querer mudar, de querer melhorar a situação, né, do próprio ambiente onde ele estava vivendo. Então ele também foi homem do seu tempo, como qualquer um de nós. Ele também teve ali a vontade de querer participar, embates que travaram ao redor, seu espírito estava lá envolvido. Não deixava, né, para lá, não ficava indiferente. É o que o Raul Teixeira trouxe para nós. Ele também envolveu em guerra, gente. Vocês acreditam nisso? Ele também envolveu em guerra. Também participou das cruzadas. Só que ele tinha ali um toque de sensibilidade em seu coração que foi diferencial, né, para todos nós, principalmente, tá? Então, olha só que interessante. Que muitas das vezes a gente acha que espírito, né, às vezes superior, não vai passar nada, né, não vai ter nada, vai ser aquela coisa, tudo elevadíssimo, né, ou só roupa branca, né, que muitas das vezes a gente coloca. Mas não, gente, está envolvido com questões humanas. Está ali, nos ensinando a participar. Né? Claro que foi a época o quê? Mais jovem dele. Faz parte. A gente não tem o conhecimento, nossos momentos também tem o dele. Tá? Então, cada um de nós também tem a sua época para estar o quê? Direcionando no trabalho a fazer, no serviço a cumprir. Tá? Para Francisco também não foi diferente. Só que um dos detalhes tinha um elo. Ele sentia essa conexão entre todos nós. Algo, né, é até mais difícil de conversar porque é algo interior. Ele sentia uma sensibilidade diante de todas as pessoas, de todo o ambiente, com a natureza. Ele sentia que existia uma teia cósmica de fraternidade que conectava as pessoas. Isso aqui também está no livro, tá, gente? Então todos para ele eram irmãos, filhos criaturas de Deus, nascidos e criados por amor e para amar, numa relação de interdependência. Então mesmo nesse período jovem, ele já sentia essa conexão. Ele ali mesmo vendo os servos, né, que tinha ali um trabalho no pai, nas suas casas, ele também ajudava, também participava ali, né, no bem da casa, no bem do trabalho. Né? E já é um diferencial danado. Vocês não concordam comigo? Então já é um ponto de maturidade, como é que foi falado. Maturidade da importância de querer o bem para todos nós. Essa conexão que existe entre todos nós. Tá? Então, por exemplo, ele também teve suas épocas o quê? De exuberância da riqueza, nessa parte mais jovial. Né, dos prazeres e das facilidades da fortuna, porque o seu pai também tinha ali influência financeira, né? Era um comerciante. Então ele também teve esse primeiro impacto com as facilidades e desafios da riqueza. Né? Não ficou muito tempo, mas teve também essas experiências. Igual, né, nos fala Paulo, foi fiel no muito e fiel no pouco. Ele também teve os momentos. Também desejou o triunfo humano, ele participou das guerras, queria honrar a família. Então não foi para ganhar dinheiro, foi para honrar a família. Olha só que impactante, né? Então ele entrou para quê? No propósito de desenvolvimento
e fazer o que deve fazer, cada um de nós. Né? Ele quis também ter os privilégios dos cavaleiros na época, que era muito comum. Ser cavaleiro era como se fosse, né, hoje conseguir um cargo aí, né, de concurso e ser muito renomado, vamos dizer assim. Também ele recebeu essa influência, pelo menos de acordo com o livro, tá, gente? Mas também concordo. Atuou em guerras também, né? Afinal, guerras eram muito comuns. Então havia amigos, outros amigos iam, ele acabava indo junto. Vamos lá, vamos participar, né? Porque os motivos das guerras eram sempre o quê? Pelas cruzadas, era levar a Deus, né? Transformação do outro local. Então é claro que recebia uma certa influência os espíritos, né? A gente quer, muitas das vezes, querer a melhoria do ambiente de uma maneira muito rápida, né? Usando guerras. Mas, poxa, né? É humano. Foi humano e é humano, o nosso querido irmão Francisco. E ele foi preso numa dessas guerras, ficou lá 11 meses. Quase um ano, né? Ficou preso em masmorras na Perugia. Então são momentos aí que vêm para nós para fazer aquela mudança, né? Aquela renovação. Então assim como todos nós também passamos por esses momentos difíceis, ele também passou. Também ele recebeu o chamado, muitos serão chamados, ele também foi. Ele até mesmo preso não perdeu o humor, a alegria. Né? Lembra que eu falei lá que ele alegrava a todos? Até mesmo preso, ele cantava dentro das masmorras. Ele também via os outros sofrendo, ele queria ali diminuir a dor. Então percebe que até mesmo nesses momentos que ainda não tinha sido chamado, ele já tinha um toque a mais que fazia diferença, né? Mas, como eu coloquei, ele sonhou com cavaleiros, uma das épocas dessa, né? E quando voltou da masmorra, desses momentos de prisões, ele mais uma vez quis se alistar, ele quis participar de outras guerras. Só que nos fala o livro que uma voz disse para ele: olha, Francisco, você está indo servir ao servo quando o Senhor estava à sua espera. Aí, deu aquela balançada, porque agora foi uma voz. Então, assim como o seu nascimento, veio aquela influência impactante. Todos nós também temos nas nossas encarnações. Aquele momento que vem uma voz, seja na mente, seja pela outra pessoa, que vai dar aquela agitada na nossa encarnação, vai dar aquela mudada, né? Então, para ele também não foi diferente, né? E possível que a partir daí começava aí, nascer o conhecido, né, Francisco de Assis, o verdadeiro Francisco de Assis, né? Então todos nós também, assim como ele, teve seus momentos, tem seus passos, né, para estar se descobrindo e também trabalhando com Cristo, né? Aí vem os momentos de transformações. Então, em vez de cavaleiro, né, ele transformou no cavaleiro do bem e da amizade. Ele cultivou o amor, a bondade como escudo para defender os oprimidos. A sua lança, em vez de matar, foi para o quê? Depositar sementes de esperança. Foi ali para abrir os caminhos dos trópegos, né? Para estar abrindo novos horizontes, horizontes de esperança, horizontes de amor, né? De paz diante de cada um. Seu cavalo foi para agir não como um guerreiro que só mata, né? Mas sim como um bom samaritano, narrado por Jesus. É diferenciado, né? Foi um espírito que, vamos dizer assim, usou o bem caminhar do cavaleiro, vamos dizer assim, o propósito real de ser cavaleiro, né? Não vou continuar. Então ele nos ensinou lá, a ser humano. Isso que é o principal foco. Ensinou a ser humano. Viu então as questões de prazeres humanos e divinos como naturais. Não veio condenar, não condenou. Muitos dos irmãos que ele ali, né, naquela vivência dos franciscanos, tinham como um meio de, vamos dizer assim, isentar de toda questão de facilidade, né, de todo contato com o próximo, até mesmo de ter casamentos, né, uniões, ele entendia. Então tinha corações que às vezes estavam ali como freis na organização franciscana e não aguentavam. E ele ficava próximo, né? Ele hoje ajudava e compreendia aquele coração. Então ele falava: meu irmão, se às vezes seu caminho pode ser outro, pode ser que não seja aqui, mas segue onde a sua consciência lhe atender melhor. Então tinha irmãos que não ficavam na ordem franciscana, ia para outros caminhos. E ele entendia e ainda mantinha seu humor e a sua alegria sempre. Então ele veio justamente mostrar essa naturalidade na vivência no dia a dia. Mas, como ele falou aqui, conciliáveis com uma vida o quê? Fiel observância à lei de Deus, né?
Então é você viver no bem, com a consciência tranquila, com a consciência em paz, fazendo o que deve fazer. Não é condenar. Ele não condenou nada. Veio demonstrar que a alegria e a religiosidade pode dar as mãos. Era o que não tinha na época. A religião era algo muito frio, muito longe, né? Ficava pessoas que passavam com doenças mal para um lado e pessoas religiosas para o outro. Então olha só tamanha agitação, né? Vamos dizer assim, que o nosso querido irmão Francisco veio impor, né? Colocar nessa época diante dos governos e visões políticas da época, né? Então ele foi realmente um verdadeiro santo, mas não por produzir milagres. Não por produzir milagres, e sim um comportamento virtuoso. O seu milagre, né, que produziu diante de todos nós, diante da humanidade, foi justamente o comportamento virtuoso. Esse que foi o verdadeiro milagre do Francisco. O que não tinha naquela época. Que não estava sendo, pelo menos, cultivado de uma maneira tão forte e tão intensa como esse irmão apresentou para nós. Então foi diferencial. Foi seu comportamento virtuoso em todos os momentos, até mesmo na sua juventude, até mesmo diante da situação financeira que ele renunciou por querer, né? Desejou renunciar, também teve esse comportamento virtuoso, pensou no próximo, se colocou diante do próximo e viveu de maneira como Cristo intensamente, bem, né? Integralmente, de todo o coração, de todo o espírito. Ele foi tudo ali, irmão de Jesus para nós, tá? Um espelho, né? Então, ó, espinhos e espadas, né, feriram ele 1000 vezes, deixando em desabrigo, abandono, quase sempre a sós. Não tinha casa, não tinha teto. Ele praticamente era irmão de todos e acolhia todos. Ele era a casa. Ele era a casa dos oprimidos, né? Mesmo passando diante de muitas dores, igual falou ali, sempre cantava o hino de amor e de encantamento pela irmã natureza. Né? Não faltava irmã natureza ao lado dele, né? Ele cultivava e adorava ela, né? Renunciou a tudo e a todos, menos o ideal de amar, e depois de Jesus, ninguém o iguale. Nesse tipo de vivência, nesse total entrega, né? Do desprendimento material. Né? Nós vamos falar sobre isso. Esse total entrega, essa conexão com a natureza, com o próprio mundo. Ele era um com a natureza, né? Então isso faz uma diferença danada ao a gente olhar o Francisco. Então ele, por exemplo, não era um espírito na categoria de Cristo, isento de imperfeições, mas ele já cultivava para nós ali o espírito da virtude. Por mais que ele foi ali na parte da juventude, né, cortejado, festejou, sim, como qualquer um de nós. Mas nunca deixou de ser piedoso, nunca deixou de cultivar a verdadeira, né, virtude. Mesmo sendo um espírito amadurecido, ele também teve o quê? Sua época para entender a missão, sua missão, para desenvolver esse amor e a fraternidade. Ele também tinha espírito de repulsa em alguns momentos, né? Diante, por exemplo, do que a gente chamava de leprosos, né? Que hoje a doença é chamada de hanseníase, mas naquela época era quase, vamos dizer assim, uma influência negativa, né, ao ponto de isolar, como eu coloquei ali, da sociedade quem tinha essa doença. Praticamente a pessoa deixava de existir para a sociedade. Era colocado no Vale dos Leprosos, que eles chamam, né? E olha só como que foi impactante, revolucionário o modo de vida dele, por quê? Praticamente quem convivia com essas pessoas era considerado lá mortos da sociedade, símbolo do pecado original. Olha só que tamanha loucura, vamos dizer assim, do ser humano. Mas era praticado, era rejeitado por todos. Todos rejeitavam quem passava por essa doença. Né? Então já olhava alguém com lepra, já empurrava para bem longe, vamos dizer assim. Então olha só como é que ele muda, porque agora ele fica próximo, muito próximo de todos esses irmãos. Ele chegou a cuidar, a conviver e viver com eles. Ao ponto até mesmo, isso de acordo com o livro, até mesmo de beijá-los. E ele não pegou. Não pegou a lepra no começo. Né? Depois teve mais lutas, né? Mais desafios. Então associaram também a lepra à sexualidade desregrada. Né? Não sei de onde tiraram, mas tiraram essa visão da sexualidade desregrada. Até mesmo pecado vindo dos próprios pais. Olha só que impactante que era na época. E ele ficou próximo.
Olha a tamanha agitação que criou na visão religiosa, né? Para a própria igreja naquela época, que cultivava, infelizmente, alguma dessas visões. Né? Não eram todos, mas alguns cultivavam, né? Principalmente quem detinha o poder. Então, imagina ver aquele ser, dava aquela, meu Deus, o que ele está fazendo? Né? Você está próximo, você vai pegar também, vai ter problema. Então, olha só como é que ele veio revolucionar muito. Né? Ele veio realmente conectar uns aos outros, tá? Então ele não repudiou, por exemplo, a matéria vivendo o pauperismo, que é a visão do desprendimento material. Né? Não foi a pobreza da miséria, e sim foi o desprendimento e a relativação da matéria. Ele veio realmente olhar de maneira justa, né, a visão material. O verdadeiro entendimento do propósito de que os recursos materiais nos servem. Né? Qual que é o propósito dos recursos, de todos os bens, do bem-estar que é praticado e a gente pode praticar, mas ele vem colocar de maneira relativa. Né? Não condenava quem tinha muito ou quem tinha pouco, não importa, mas ele entendia o verdadeiro valor dela. Se não for pelo bem coletivo, não tem um propósito. Né? Então, ele veio aqui, não condenar, e sim viver no bem, vivenciou a paz. Ele não confrontou quem tinha riqueza, pelo contrário, esteve muito próximo e era amigo de todos. Cultivou uma postura a favor de valores cristãos, valor do bem. Não era simplesmente ali o que estava escrito, vamos dizer assim, mas o real valor do que estava escrito. O espírito da letra, né? Que sem o espírito, a letra mata. E pode provocar muitas dores. Ele foi atrás do Espírito, não ficou preso a nenhuma letra, porque afinal, ali no começo, na parte de desprendimento material, não tinha quase nada. Então, a parte material não foi assim o primeiro foco. Então era o Espírito que ele cultivou, a verdadeira conexão entre os corações. Então a pobreza no molde franciscano, coloquei ali, foi o desapego e não o desprezo. Né? Não ficar tão presas a coisas que são passageiras, são limitadas. Né? Então é a partilha, não a prodigalidade, não o excesso, mas o compartilhamento. De modo a estar com as coisas, os seres de forma a viver em compartilhamento e em harmonia. Então ele cultivava essa harmonia entre todos, gostava do compartilhar. Né? Viviam ali, não cada um adquirindo recursos, mas se ajudando. Contribuindo para um aperfeiçoamento em conjunto, cada um promovendo uma melhoria diante de cada um dos servidores, né, do Cristo. Então, continuando aqui, o que ele viveu? A espiritualidade na essência, viveu a simplicidade. A simplicidade é o maior foco de viver a verdadeira religiosidade, vem trazer aquilo que é mais importante. Não é fácil viver na simplicidade. Porque ele ainda é uma luta, né, um cultivar contínuo nas nossas vidas. Né? E é desafiador lá. Quem é simples não complica, não alimenta ilusões sobre si, não tenta aparecer o que não é, não busca se projetar. Então você vê que ele já começa o que é simples, não complica, não é isso. Então nem o que é simples a gente consegue explicar. Você vê como é que são as coisas, né? Não vai direto, a simplicidade é isso. Não, ele fala que simplicidade não complica, né? Não se projeta. Então a gente sabe o que não é simplicidade. Né? É justamente esse caminho aqui. Não se busca se projetar, porque a simplicidade em si é algo que só quando a gente adquirir essa maturidade para entender. Né? Esse cultivar diante de cada um de nós e dos outros para entender. Ele é mais, vamos dizer assim, de sensibilidade. Né? Lembra muito o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem falar que para conhecer verdadeiramente a doutrina e sermos realmente assim verdadeiros cristãos, nós temos não só compreender a doutrina, mas senti-la, vivenciá-la. Senão a gente não entende para que ela serve. Simplesmente a compreensão do que está escrito nas palavras não é o suficiente. Né? Tem que transformar essa palavra aqui, como diz a mensagem no início, em vida. Ele foi a vida. A sua vida foi vida diante de todos nós, diante daquela época. Né? E para a gente compreender bem, trazer mais um pouquinho, né, de poesias, porque a poesia entende melhor o que ele quis trazer, porque ele foi cantor. Foi cantor, mas um cantor da natureza.
né? O verdadeiro cantor lá no coração. Então tem um muito bonito aqui no livro, né, do Francisco Sol de Assis, que é Traz ele de volta. Lembra-te dele nas suas lembranças mais esquecidas. Recorda seus sorrisos de primavera, seus abraços de verão e do balé das estações que era estar ao teu lado. Traz ele de volta. Revive o seu canto nas ruas onde passa, onde outras formas de pobreza, graça, junto às pessoas que encontra esquecidas delas mesmas. Traz ele de volta. Cultiva um pouco de esperança na atenção a uma criança, no norte para um jovem, na serenidade para um adulto, na paciência com os que muitos viveram. Traz ele de volta, sem temer a loucura e o feitiço do amor, os sisos, o deboche e a indiferença, quando falares de ternura e deres amizade verdadeira. Dança sob a chuva, silencia quando todos falarem, fale quando muitos não quiserem ouvir. Traz ele de volta, na pobreza dos teus dias de tanta cultura, mas vazia de sentimento. Declama versos de simpatia, em estrofes de alegria, tece uma guirlanda de flores silvestres e deposita-a na fronte de um doente. Espalha sorrisos e pães, cânticos e carinhos e abraços, beijando com doçura a quem pede compreensão. Traz ele de volta, em cada passo dos teus pés, no compasso do amor que nunca se esgota na canção cheia de sol. Semeia com teus olhos novas esperanças e colhe sonhos de amor com os teus gestos simples. Traz ele de volta e vive a liberdade proposta no braço que não retém, nos sorrisos que não se aprisionam, nas conversas que não controlam, nos gestos que não seduzem, no silêncio que não recrimina nem examina, apenas acolhe. Enfeita tua casa com guizos, margaridas, rosas, jasmim. Assa o pão de amizade e prepara o vinho da esperança. E quando o vento cantar nas suas canções nos galhos do arvoredo, mistura o teu encanto ao dele e chama o pobrezinho para rir e amar. Pois tudo o que ele mais deseja é ficar ao teu lado, de mãos dadas com você, como um menestrel do bem, um trovador da alegria, fazendo versos de amor em meio aos revessos da vida. Traz ele de volta. Né? Então eu tenho aqui na poesia onde mostra justamente no sentimento o que ele veio trazer para a gente. Essa verdadeira vida de conexão entre todos nós. Esse amor, essa simplicidade, essa verdadeira vida cristã diante da nossos deveres, diante da comunidade, diante de cada um de nós. Né? Então, não poderia faltar, né, como mineiro, de trazer casos. Então, os casos muito engraçados, né, eu pelo menos achei muito engraçado, de o nosso querido irmão Francisco, que está aqui abordado no livro. Então, um dos casos é do nosso querido Frei Massot, que fez uma pergunta ao Francisco. Ele pergunta, Francisco, por que você, né? Por que foi você que as multidões seguem, né? Que fascinam com a sua palavra? Você não é inteligente, não é letrado, não é bonito, você não tem uma grande retórica. Por que você, Francisco? Aí o Francisco, né, ficou impactado com aquela pergunta, tudo levava a sério, saiu um momento, foi a pensar, depois ele voltou e falou, meu irmão, eu tenho a resposta. Eu descobri por que a mim. Porque Deus resolveu escolher a pessoa mais vil, a pessoa menor, a mais feia, a mais pecadora, para revelar aos outros as maravilhas que Deus criou e segue criando. É um espírito fascinante. Então, por que escolheu? Escolheu a mim, né? E ele se considerava, né, pessoa menor, mais feia, né, mais pecadora, para estar mostrando a todos a criação de Deus, que muitos tinham esquecido. Então, um caso muito curioso dele respondendo que não importa a aparência, a parte externa, e sim a gente realmente perceber como é que é belo as coisas em torno de nós, da própria natureza. E é isso que ele mostra para nós. Será que nós temos esquecido das maravilhas que Deus criou? Da simplicidade de uma flor, né? Uma beleza de passarinho voando, né? Da beleza do sol, da água, da chuva. Será que a gente realmente tem visto como ele viu
essas belezas que Deus cria e segue criando? Ou a gente está muito acostumado com a nossa própria criação? Então, ele traz para nós, diante desses casos, essas vidas mais simples, que a gente muitas das vezes esquece, né? A gente aborda muito o lado externo e esquecemos esse interno, até mesmo de coisas pequenas, né? Também tem outros casos muito engraçados, que eu coloquei aqui também para nós, ó, que é, um frade começou a gritar que estava morrendo de fome, porque eles faziam muito jejum, eles não comiam quase nada, né? Não aguentava mais, fala, meu Deus, meu estômago está roncando aqui muito, eu não estou aguentando, Francisco. Até que o Francisco falou, meu irmão, eu entendo perfeitamente, né? Então ele não hesitou o quê? De cozinhar para ele, né? Eu sou um pouquinho vegetariano, então eu não concordei muito com matar a galinha ali, né? Porque eu não como carne, eu prefiro os bichinhos vivos, mas eu entendo, ele foi bem irmão e humano ali e fez a comida para ele, né? Olha como é que é diferencial. E ele comeu junto. E olha que eles faziam jejum. Eles mantinham bem firme esse ideal de fazer o jejum, né, da paz. Mas ele comeu com ele. Porque para ele o mais importante era o outro. Era a vivência com o outro, né? É diferencial. Nenhum das outras visões religiosas na época cultivava algo assim. Nossa Senhora, ainda mais ali, né? Matar um ser, mas ali ele estava ao lado, né? Estava ao lado querendo o bem-estar de todos, independente se ali iria cultivar o mesmo ideal que ele ou não. Ele estava ao lado. Para esse frade aqui que estava com fome, o importante era acolher a barriga naquele momento. Não estava nem se aguentando mais. Então chegou no extremo, Francisco foi o quê? Sensibilizado. Esse é o ponto mais, vamos dizer assim, impactante que eu, Ismael, né, consegui entender, né, e compreender desse livro e de Francisco. A sensibilidade, né? Ser sensível ao próximo, ao ambiente, diante de cada um de nós. É o ponto dos espíritos amadurecidos, né? É aquilo que faz diferenciado, porque eles também são seres humanos. Só que essa sensibilidade que faz a diferença, sensibilidade diante do próximo, né? Que nessa hora, como ele aqui, não hesitou, atendeu o nosso irmão, atendeu o irmão que estava com fome. Então, será que a gente também renuncia, muitas das vezes, nosso ideal para acolher o próximo, né? Nossos ideais, muitas vezes, a gente mantém firme neles e até esquece, né? Até provoca algo, né, de danoso no próximo. Ele aqui renunciou e atendeu o nosso irmão. Então, você vê que até os casos também nos ensinam. Também tem outro muito interessante, vou colocar aí na tela, que é o caso dos 3 ladrões. Esse aqui também é fantástico. Que 3 pessoas, né, ladrões, viviam atormentando uma cidade de Monte Casé, né? Lá, por designação de Francisco, ficava outro frei, que é o Frei Ângelo, que um dia recebeu a visita desses ladrões. Só que esse Frei Ângelo, ele sabia, rapaz, esses 3 ladrões aí não são flor que se cheira. Aí eles chegaram nessa casa e ele começou a falar, vou segurar eles aqui, né, para eles não fazerem mal. Até que Francisco, não concordo muito com isso, né? Essa atitude que você fez de, né, afuguentá-los, como eu coloquei ali, não foi muito bom. Então ele disse algumas orientações para os freis que estavam ali. Primeiro, que os chamassem de irmãos ladrões. Né? Primeiramente foi chamá-los de irmãos ladrões. Depois falou vamos tratá-los como irmãos, como humanos. Então ele falou assim, primeiramente, você vai falar com eles assim, irmãos ladrões, venham comer. Vocês não precisam assaltar as pessoas. E quando assaltarem, por favor, não bate nelas. Fantástico esse espírito, né? Então, irmãos ladrões, né? Venham comer. Aqui tem comida para vocês, se estiverem com fome. Mas, por gentileza, se quando vocês forem roubar, né, assaltar, não machuque as pessoas. Ainda também está lá no livro, se caso eles repetissem, tivesse mais problema, ainda continuava e falava assim para eles, irmãos ladrões, não seria melhor vocês trabalhassem em vez de roubar? Né? Nós podemos ajudá-lo com algum trabalho. Que tal? Não é diferenciado? Não é sensível e humano viver assim? Não é você entender que, eles também são seres humanos. Às vezes faltou oportunidade. Às vezes não ofereceu para eles o suficiente para eles cultivarem uma vivência mais humana. Então ele está ensinando a ser humano. Até mesmo com aqueles que a gente acha que não é. Como os ladrões.
Cultivou o quê? O acolhimento, independente de quem era, independente do que fazia. Acolheu os 3 irmãos ladrões, né? E eu achei muito interessante como é que ele foi o quê? De passo a passo ali, orientando, né? Também o Frei, que a primeira coisa foi fazer o que todos nós fazemos, né? Que é condenar. Não, eles têm que sair daí, eles vão fazer mal. O que o Francisco fez foi justamente o contrário. Foi acolhê-los, chamá-los como irmãos, né? Ver a importância de desejar o bem para eles também, independente da dificuldade, né? Muitas das vezes não tem o mesmo pensamento que aquele Frei, esses 3 irmãos, né? 3 irmãos ladrões. Então, como é que ele nos ensina com os pequenos casos que tem? E também tem outros muito engraçados, como o caso do lobo. O caso do lobo, então, é fantástico, né? Então, tinha uma cidade lá que o lobo atacava ali as pessoas em torno, outros animais pequenos. Aí Francisco ficou sabendo, falou: opa, eu acho que vai acontecer alguma coisa com o lobo se continuar assim. Até que ele resolveu intervir. Ele foi em direção ao lobo, gente. Ele foi em direção ao lobo. Ele foi, conforme o livro, orando a Jesus, indo em direção a ele. E lá fala que o lobo, claro, foi avançando de boca aberta em direção ao Francisco. Até que ele começou, diante do lobo, fez o sinal da cruz. Sim, ele fez o sinal da cruz. E começou a falar com o lobo. Sim, ele conversou com o lobo. E falar: vem aqui, irmão lobo. Isso de acordo com o livro, tá? E eu sinceramente ainda acho que é por aí mesmo. Por que está atacando os pequenos animais e as pessoas dessa acolhedora cidade? Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, conversando com o lobo. Como que deve ser, gente? O que lhe está faltando, hein? É como a gente conversa com nossos pets, né? Ô, meu filho, está aprontando hoje, está muito bagunceiro, né? Então ele fez a mesma coisa, foi conversando com o lobo. Claro que ele pediu inspiração de Jesus. Muita gente a gente esquece até de conversar diante de um pet, a inspiração de Jesus, né? Então, diga para mim o que você precisa. Eu prometo lhe ajudar. Nós somos irmãos, não somos? Eu e você somos filhos do mesmo Pai. Por que está, né? Pai que estás nos céus e que nos ama muito. Você não concorda? Então ele estava conversando com o lobo assim, vocês acreditam, gente? Ele ainda continua a falar mais. O lobo, a princípio, é claro, rosnava, aquelas reações, né? Só que ele começou a ficar o quê? Mais calmo, a diminuir ali com o carinho do nosso irmão Francisco. Até que ele continuou falando mais para ele: irmão lobo, você está fazendo muitos danos para a sociedade, né? Causando aí medo às pessoas, maltratando as criaturas de Deus sem permissão dele, né? Todos estão querendo livrar de você. É seu desejo morrer assim, lobo? Irmão, né? De maneira massacrada? Eu sei que você faz isso porque você tem fome, não é mesmo? Está conversando com o lobo, gente, até agora, né? Então vamos combinar o seguinte. Sim, ele está fazendo um combinado com o lobo, tá? Ó, vamos combinar o seguinte: eu vou pedir aos nossos irmãos para que dêem comida, tá bom, lobo? Para que você não passe fome. Mas, ó, não faça mal nenhuma mais agora às pessoas e nem ao outro animal. Você promete? Sim. O que vocês acham que aconteceu? O lobo parou de atacar e virou amigo da sociedade e daquela cidade toda. Impactante esse espírito. Não foi o primeiro pensamento: nossa, essa mosca aqui, deixa eu matar. Pá! Não foi esse o primeiro pensamento dele. Nem diante do lobo, que também tirava a vida. Ele conversou. Fascinante. Espírito singular. E via importância em todos os seres, até naqueles seres que fazem mal. Os seres que muitas vezes a gente joga de lado, como o lobo, ou aqueles que fazem, né, algum prejuízo à humanidade. Ele conversou. Um simples lobo, um simples animal, ele também evitou, né? Ele também nos ensina essa conexão entre todos nós. Também tem outro, né, muito engraçado também, que é das andorinhas. Nossa, das andorinhas, então, ele estava no momento que ele ia fazer como se fosse um discurso, uma palestra aqui, até que nessa cidade teve um grupamento de andorinhas, começavam a cantar, estavam cantando sem parar. Aí Francisco, né, esperou um pouquinho, começou a aguardar, né, que elas estavam ali cantando. Ele também começou a ficar quieto, admirando o canto das andorinhas ali no momento. Mas como não começasse ali as próprias andorinhas a se comovessem com a sua presença, né, ele, Francisco, dirigiu a palavra às
Andorinhas, sim, ele falou com as andorinhas. Ainda falou assim, minhas irmãs andorinhas. Que alegria ver, né? Como estão buliciosas hoje, cantando muito, né? Como há alegria nos seus cantares. Eu sei que estão querendo dizer como a vida é bela, né? Como vale a pena viver, né? Cantar buscando a liberdade da consciência tranquila, pelo dever cumprido. Ah, que bênção ver, né? O seu cantar. Como é que mostra essa liberdade de consciência, né? Essa busca do viver. Mas, por gentileza, né, quero lhe pedir um pouco de silêncio, porque eu preciso pregar aqui a palavra de Deus diante dos nossos irmãos. Peço encarecidamente apenas alguns minutos para falar a essas pessoas. O que vocês acham que aconteceu naquele momento? Todas as andorinhas pararam, não só pararam, como ficaram em torno do local que ele ia pregar. É fascinante esse espírito. Não condenou, não julgou, nem disse que o local foi ruim. Ah, detesto esse local, não dá para fazer nada, né? Tem um monte de se atrapalha. Não, percebeu o quê? A conexão do local com a natureza. Com esses irmãos, né? Com as andorinhas também. Vendo coisas que muitas das vezes a gente no conjunto de andorinha cantando não ia nem perceber. Ele olhou o quê? A alegria, né, da vida diante daqueles seres que estavam ali, cantando, né? Exibindo como andorinhas fazem. Então olha só que espírito diferenciado. E como a gente, para perceber mais ainda, né, um pouco dessa diferença, o que ele representa para a gente, né, diante desses casos? Ele é o irmão de Jesus, que é como se fosse uma poesia, né? Que esse livro tem bastante, até agora, até da Joana de Ângeles. Ele fala o seguinte, irmão de Jesus. Ele se fez o irmão da pobreza, a fim de que ela ficasse digna e enriquecedora. Ele se tornou o irmão da natureza, de forma que todos vissem o Pai Criador nela refletido. Ele se transformou no irmão das aves, elevando-as em condições superiores. Ele se condicionou como irmão dos animais, descendo à mais bela comunhão da solidariedade que se conhece. Ele se consagrou como irmãos dos astros, revelando a sua realidade estelar. Ele dialogou com todos, ricos e pobres, águas e servos da vida, saudáveis e enfermos, abençoando-os e atraindo-os a si com a força irresistível do amor. Rico, tornou-se tão pobre que a sua fortuna era nada possuir. Cantor, dirigiu a música da sua voz para falar em nome de todas as vozes, principalmente dos miseráveis do mundo, que haviam perdido o direito até mesmo de ter voz. Numa época na qual os homens se isolavam nos castelos, nos palácios, ou se escondiam em choças misérrimas, ele se reergueu como ponte, unindo todas as criaturas. Todos levantavam paredes, Francisco as derrubava. Enquanto se apresentavam, né, e se mantinham distância, ele se aproximava. Ninguém que amasse tanto quanto ele amava. Hoje, a sua voz ainda prossegue, chamando as almas para Deus. O silêncio de suas meditações falam alto. A tua ternura comove e convence. Ele é diminuto na sua pequenez, na sua singela. A morte não o calou. A fragilidade orgânica não lhe impediu, né, o dever de atender o chamado do seu Senhor. Ele continua incorruptível no seu ministério que mudou, em plena Idade Média, os rumos da fé e do amor. O seu psiquismo prossegue, envolvendo toda a terra e todos aqueles que sintonizam com ele. Na sua vibração, experimentam a paz e enriquecem de esperança. Ah, Francisco, por fim, é o irmão de Jesus, como nenhum outro se identificou com tão grande afinidade. Irmão Francisco, nesses dias tumultuosos, ergue tua doce voz e canta outra vez os ouvidos surdos da humanidade, o teu hino de bênçãos e de louvor, junto ao teu irmão por nós todos, os pobres filhos do Calvário. Então ele é esse irmão de Jesus, esse irmão que vem trazer para nós essa simplicidade, né? Essa verdadeira espiritualidade, esse cultivo de irmandade diante de cada um de nós. Então ele,
Vou passar mais um aqui, ó. Em todas as circunstâncias, buscou o diálogo, o entendimento, a conversa, né? Verdadeira compreensão. Ele, em vez de condenar, falar mal, né? Foi em direção ao Papa, olha, né? Preciso conversar com você para autorizar aqui a nossa vivência. E foi autorizado. Teve até mesmo a participação de Emmanuel, né? Como um dos que favoreceu ele a praticar essa vivência, né, do evangelho simples, né? Tentou até mesmo evitar a Quinta Cruzada. Ele viajou até mesmo em direção ao sultão, né? Me perdoe falar aquele nome ali que não estou muito acostumado, tá? Mas ele foi e tentou evitar, né? Infelizmente não deu muito certo, mas ele fez a sua parte, né? Igual lá no início, foi algo que ele já cultivou desde da juventude, fazer parte. Então ele foi em direção e tentou, fez o possível para evitar, né? Mas estava nos desígnios, né, de outros caminhos. Ele também cultivou o trabalho, o servir ao próximo. Então, até mesmo o ato de reconstruir uma igreja pequena foi o quê? Grandioso. O mais importante das tarefas. Porque ele fazia essa tarefa com muito amor, com muita simplicidade. E desejava que cada irmão fosse servo um do outro, né? Que se houvesse alguma competição, fosse de mais servir, de mais ajudar ali a coletividade, mas se dar ao irmão de caminhada, né, de ver o que? A fraternidade como lema, como mais importante diante de todos nós. Então, até mesmo, né, diante da morte, eu coloco aqui, que ele chamava de irmão morte. Olha só a tamanha compreensão da vida, né? Ele, por exemplo, nos seus últimos momentos aqui na Terra, ele percebeu que as pessoas em volta, ali diante da sua quase partida, estavam ficando muito tristes, né? Muito deprimidos. Aí ele falou, não, meus irmãos, vamos cantar e louvar. Que olha só, ele até brincava, que a qualquer momento podia me recuperar, casar e ter filhos. Imagina, né? Francisco nessa época, né? Já quase no final, brincando de ter filhos e de casar. É fascinante, né, esse espírito. Então, como é que ele cultivava o lado bom? A vida, né? Como diz o livro ali. Cultivava a verdadeira vida diante de cada um de nós. Então, por último, uma última mensagem, o mundo sente saudade do Pai Francisco, dessa vivência, que é isso que eu quis cultivar aqui, trazer de volta na nossa vida. Anela por ouvir novamente a sua canção, né, sua música, todos os irmãos da natureza, ver sua frágil e vigorosa figura em cada pessoa, naqueles que passam também com feridas, com sofrimentos, cansados, com doentes, né? Ele incentiva esse pensamento de renovação, de esperança, de acolhimento, de renúncia, para que a gente cultiva uma humanidade melhor. E para a gente sentir isso na pele, uma última mensagem como conclusão, que é muito bonito nesse livro, que ele chama Meu Amigo dos Pés Descalços. Que agora a gente vai sentir como se ele realmente estivesse passando aqui e a gente vivenciando com ele, né? Sentindo ele no nosso dia a dia, sentindo ele nas nossas casas, né? Nossa vivência no trabalho, porque não era longe, ele era perto. No dia a dia trabalhando, ele estava ao lado. O trabalho simples, trabalhos manuais que a organização franciscana fazia. Então ele cultivava o trabalho. Então, trazer essa mensagem como final, né? Para a gente realmente sentir nos nossos corações, nas nossas vidas, tá? Então ele vai dizer o seguinte, como se estivesse conversando com ele. Algumas vezes, pela manhã, ele vem ao meu encontro. Fica comigo alguns minutos e meu dia se transforma. Enche de uma claridade que não possuo e um otimismo que não cultivei, de uma esperança que se agiganta, de uma doçura que ainda não desenvolvi e de um amor que deseja ser distribuído, que não se satisfaz em ser amor, mas quer se dividir em 1000 frações para se dar a todos que estão no caminho do mundo. Ele chega de mansinho, sem alarde, simplesmente caminha no meu lado, sem nada dizer, sem nada apontar. Não me traz lições sublimes, nem me faz qualquer reprimenda corretiva. Não me elogia, nem me critica. Não me convida a ser como ele é e não oprime a minha pequenez com sua grandeza. Seu silêncio me diz tanta coisa. Seus passos cadenciados no ritmo dos meus me dão a certeza de que eu não caminho a sós. Nunca estive sozinho. Nem nunca experimentarei solidão alguma, pois ele nunca se fez ausente, nem jamais se ausentará da minha vida. Parece que é parte da sua vida cuidar da minha e de tantas outras, como a mãe zelosa e boa que faz a um filho
de suas entranhas. Quando chega, sinto sua presença pelas lágrimas que meus olhos vertem como cascatas, formando um rio em busca do mar, e pela alegria que toma conta do meu peito e da minha alma. Nesses instantes eu volto a ser criança, enquanto encontro proteção e colo, e tento aos poucos, em meu próprio ritmo, me tornar alguém melhor do que eu tenha sido. Ele está sempre descalço, tem os pés sujos e calejados, como que está vindo alguém de longe, andando há muito sem poder parar, sem ter tempo para descanso rápido, nem que seja uma breve parada. Parece que ele foi em muitos lugares, percorreu muitos ambientes e ouviu muitos corações. E ainda assim me concede a gentileza e a beleza e a graça da sua breve presença, algumas vezes até mesmo ao amanhecer. Nestas horas vejo seu rosto com nitidez e sinto o seu beijo amigo me tocando a face. Em silêncio, nesses fugazes instantes, ouço cantigas de amor e de amizade, todas cheias de doçura e carinho, que me fazem cumprimentar as pedras, as flores, as árvores e as ervas tenras que se apresentam em meu caminho. Embalado por seu canto, dou bom dia ao sol, ao azul do céu, aos pássaros e às nuvens sob os quais me encontro. Ele enche meus dias de cor, de alegria e de vontade, e de muita saudade do seu abraço amigo e generoso. Embora eu sofra quando ele se vai, prefiro a dor da rápida presença ao seu desencanto de não senti-lo a cada dia que nasce e se renova para mim. Desculpa, eu li uma parte aqui. Né? Esta dor é poética, cheia de doçura e encantamento. Não me faz sangrar por dentro, mas retira as ilusões que eu construo. Ela me faz enxergar quem é prisioneiro de si mesmo e anseia por liberdade. Quem está faminto de paz e sedento de amizade verdadeira. E só tenho e posso, como efeito do que ele deixa em mim. Deixa e se vai a cada amanhecer. Então é com essas mensagens, meus irmãos, deixando para nós o verdadeiro real Francisco. Esse sol que nos aquece, esse amigo dos pés descalços que vem trazer para nós a verdadeira lição de simplicidade, de religiosidade, que a gente possa cultivar no nosso dia a dia. Lembrar da sua vivência, da sua naturalidade, dessa conexão que tem diante de cada um de nós, diante do próximo, diante do planeta. Que possamos fazer a nossa parte e muito obrigado a todos, que Jesus os abençoe.